Esse aqui é um LG 9000 BTUs, deve ter mais ou menos uns 10 anos de uso. Liga ele no controle, a unidade externa funciona, começa a circular fluido refrigerante, mas o ventilador não funciona. Qual que é o possível causa de defeito, de problema, né? Então aqui pode ser motor da turbina queimado, capacitor com baixa capacitância, ou a placa eletrônica que não está mandando tensão para o motor. Eu vou abrir ele aqui agora e mostrar qual que é o problema. Eu já sei porque eu já fiz um diagnóstico aqui. Se girar a turbina com a mão, ela começa a funcionar e funciona bem fraquinho. Vamos ver aqui como é que é a resolução desse problema. Primeira coisa a testar quando pega esse tipo de problema relacionado à ventilação do evaporador é o capacitor. Então tem que destacar a placa, ela tem um parafuso aqui e outro aqui. Eu já tirei, aí você vai sacar todas as LG que tem capacitor, ele fica escondido aqui atrás, ó, bem aqui, ó. Olha lá, ele saiu ali porque ele está sem a trava, ele fica bem aqui. Ele fica aqui, aí destaca ele com o capacímetro, mede. Originalmente no equipamento vem um capacitor de 0,9 microfarad. Esse aqui é de 1 microfarad, mas qual que é a diferença? O que aconteceu aqui? Esse aqui é um capacitor novo, então ele foi trocado aqui. O capacitor antigo que tinha aqui, um de 0,9 original do equipamento, estava dando 0,03 microfarad. Então o problema dessa máquina é o capacitor, não é o motor, não é a placa eletrônica, não é sensor, não é nada disso. É o capacitor da máquina. É importante toda vez que eu fazer a revisão, verificar se esse capacitor está ok, se o sensor de temperatura, os dois, esse aqui e o sensor de tubo, que é o sensor de congelamento, esse aqui, está ok. E lá na unidade externa, verificar os dois capacitores. O que acontece se a gente não verificar e não trocar quando exige a substituição? Vamos começar pelo capacitor do ventilador, que é responsável pela hélice, aqui fora, aqui, ó. Aquela hélice que fica ali, que expulsa o ar quente, né, responsável pela troca de calor. Entrada de ar frio, absorve todo o calor da serpentina e expulsa o calor gerado mais ou menos de 15 graus de diferença. Se esse capacitor está com baixa capacitância e nós não trocamos ele, esse calor de 15 graus não vai conseguir ser expulso, né? Então o ventilador vai girar fraco, a serpentina vai permanecer numa temperatura mais elevada, o fluido não vai condensar corretamente e vai alterar todo o meu ciclo de refrigeração. O fluido vai acabar saindo do condensador numa temperatura mais elevada, aumenta também a temperatura de descarga do compressor, que poderia estar, por exemplo, em 70 graus, vai estar em 90 graus, 85 graus, vamos supor, dependendo do grau, da faixa de capacitância do capacitor. Então esse é um problema gerado. O capacitor grande, que é o responsável pela partida do compressor, se nós não verificarmos e não trocarmos no tempo correto, né, se ele estiver alterado, vai alterar as partidas do compressor. Ele pode não fornecer uma carga correta para a partida inicial do compressor e ele também é responsável por manter o compressor em funcionamento. Qualquer desses casos aumenta-se a corrente, né? Qualquer um, se seja o pequeno, seja o grande, se tiver esse capacitor com baixa capacitância, vai aumentar a corrente e aumenta o consumo. Esse capacitorzinho aqui, quando a máquina ainda está operando, essa aqui já não funcionava mais porque o capacitor estava quase zerado. Mas suponhamos que de 1 microfarad o capacitor esteja com 0,5 e o ventilador continua funcionando. O que vai acontecer? O ventilador vai girar mais fraco, vai climatizar menos o ambiente. O usuário vai notar que está climatizando menos, vai baixar a temperatura. Quando ele baixa a temperatura para 18, por exemplo, a unidade externa não desliga nunca, porque o usuário setou para 18 e está querendo climatizar. O que pode acontecer? Duas coisas. O primeiro, o bloqueio por congelamento, por gelo, aqui na serpentina, que não está tendo uma troca de calor, a entrada de ar e aqui. Porque o ventilador está puxando fraco o ar de retorno, então está entrando pouco ar aqui para fazer a troca térmica e climatizar o ambiente. Vai sair pouquíssima ventilação, é possível que o usuário continue com calor, né, com a sensação térmica desagradável, aumenta o consumo porque a unidade externa tende a não funcionar.
Se o sensor de temperatura atuar porque está acontecendo o bloqueio, então a unidade externa vai desligar, porém o ambiente vai continuar sem a climatização adequada. Então por isso é importante a troca desse capacitor aqui, quando ele está baixo, e dos outros dois lá também. Nunca pode trabalhar fora da faixa que o compressor ou os motores elétricos necessitam, tá? Em nenhum caso. Vou fazer a troca agora aqui e ligar ele. Eu tinha vindo aqui numa sexta-feira, fiz o orçamento e já tinha notado que esse capacitor aqui era o problema, tá? Funcionando novamente agora com a ventilação normal. O vento batendo aqui na minha mão. Unidade externa também funcionando. O grau de sujeira aqui. Tá bem suja ela. E pronto. Só troca do capacitor, colocou o evaporador para funcionar novamente. Não precisou trocar placa, motor, sensor, nada. Só o capacitorzinho responsável por partir o motor e mantê-lo em funcionamento. Beleza?